Oi, gente! Bora lá para mais uma aula. Continuando no caderno de atividades, página 15, grau do adjetivo. Vamos lá. Os adjetivos podem, além de caracterizar os substantivos, qualificar o substantivo e exprimir a intensidade dessa característica. A gente já viu isso também lá na apostila. Olha lá, então no grau normal, o museu é belo. Aí eu tenho o comparativo de superioridade, de igualdade e de inferioridade. A gente viu isso nas aulas passadas da apostila. Olha lá, superioridade. O museu é mais belo do que a igreja. De igualdade, que é igual. O museu é tão belo quanto ou como a igreja. E de inferioridade. O museu é menos belo do que a igreja. Agora eu tenho aqui o superlativo. Olha lá, grau do adjetivo, superlativo. Relativo, absoluto. O que é relativo? Superioridade e inferioridade, que a gente já viu aqui, ó. O museu é o mais belo da cidade. Então, é superior, ele é mais da cidade. Inferioridade. O museu é menos belo da cidade. É o mais feinho. Superlativo absoluto. Aí eu tenho o grau analítico e o grau sintético. Grau analítico é: o museu é muito belo. O grau sintético: o museu é belíssimo. Lembra do robô humaníssimo? Lembra daqueles exemplos que a gente fez na apostila? Vamos lá, então aqui ele está relembrando. Atividades. 1. Complete as frases colocando o adjetivo no grau indicado nos parênteses. Então, Calvin é. Você vai usar o quê? Comparativo de igualdade. Então, como que é o de igualdade? Ó, igualdade, tá aqui, ó. Você vai fazer o mesmo, só que aqui, ó. Calvin é estudioso, Haroldo. Mesma coisa aqui. Agora você vai fazer de superioridade. Super. Então, ele é o quê? Calvin é inteligente, Haroldo. Então, agora é de superioridade. Olha o exemplo lá em cima. Agora aqui, comparativo de inferioridade. O que é inferior? Matemática é difícil, língua portuguesa. Posso até discordar dessa frase, hein? Aí vocês vão colocar de acordo com o que está pedindo aqui. Igualdade, superioridade e inferioridade. 2. Indique o grau dos adjetivos nas frases seguintes. Então, como é que eu vou fazer isso? Indique o grau dos adjetivos nas frases a seguir. Era uma lagartixa espertíssima. E aí? Você vai olhar aqui, ó, e vai dizer pra mim. É superlativo o quê? Aí você vai dizer pra mim. Ó, vai seguindo os tracinhos e vai dizendo pra mim. Pra você responder aqui, a 1, aliás, a 2, a B. Então, minha irmã é a pessoa mais boba de todas. Ó, mais boba de todas. Mendeleévio é menos bobinho da turma. Mesma coisa, vai olhar lá em cima e vai dizer pra mim. Ó, é menos bobinho. Telúria está triste. E aí? O que você vai colocar aqui? O dia de hoje está tão ensolarado quanto o dia de ontem. Ó, tão ensolarado quanto o dia de ontem. E aí, o que é isso? 3. Complete as frases com comparativos de superioridade dos adjetivos entre parênteses. Então, a lagartixa é, ó, grande, que uma formiga. O que eu coloco aqui? Complete as frases com comparativos de superioridade. O que se compara aqui com grande? Que palavrinha que eu posso usar aqui? A lagartixa é, ó, pequena. Que outro comparativo eu posso usar aqui? Que um jacaré. O dia está, ó, mal. Que ontem. O que eu posso colocar aqui? Que palavrinha que tem o mesmo sentido que grande, pequeno e mal? É o que você vai preencher aqui. D. A escola de Mendeleévio é. Ó, bom. O que eu coloco aqui?
que é de telúria. 4. Reescreva as frases fazendo uso do grau absoluto sintético dos adjetivos. A lagartixa era um animal muito esperto. E aí, eu vou colocar o que? No grau absoluto sintético. Você vai olhar lá em cima de novo, nas páginas anteriores. Você vai olhar na sua página 15, que é a anterior. Reescreva as frases fazendo o uso do grau absoluto sintético. Então, como que fica no grau absoluto sintético? A gente também viu isso lá na apostila. Olha lá, a lagartixa era um animal muito esperto. Como é que fica essa frase? Mesma coisa aqui, a escola de Mendeleev era muito boa. Telúria ficou muito triste. Só passar essas frases aqui para o grau absoluto sintético. Matemática é muito fácil. Calvin é muito inteligente. Como é que fica essas frases aí? Só passar para o grau absoluto sintético. Só olhar na página anterior. Vamos lá. Tempos e modos verbais. Verbos de primeira conjugação, terminados em ar. Exemplo, amar. Verbos de segunda conjugação, terminados em er. Exemplo, comer. Verbos de terceira conjugação, terminados em ir. Exemplo, partir. Modos verbais. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, indicativo expressa o quê? Uma realidade, algo dado como certo. Subjuntivo expressa algo hipotético, incerto. É algo que ainda não aconteceu, ou que a gente tem dúvida se vai acontecer. Imperativo expressa ordem, conselho, pedido. Então, aqui, indicativo, realidade, algo como que já aconteceu, já está certo. Subjuntivo, quando a gente ainda tem dúvida. Imperativo, quando indica ordem, conselho ou pedido. Tempos verbais. Pretérito é o mesmo que passado. Presente, atual, futuro ainda vai acontecer. Modo indicativo. Pretérito refere-se a eventos que ocorreram no passado. Presente refere-se a eventos que ocorrem no momento da enunciação, então é o agora. Futuro refere-se a eventos que ocorrerão após o momento da enunciação, então ainda vai acontecer, é algo futuro. Pretérito perfeito indica que os fatos já aconteceram. Então, esse é o pretérito perfeito. Se é pretérito é passado, perfeito, ok, já aconteceu. Pretérito imperfeito indica fatos que ocorreram durante um período no passado, isto é, que tiveram certa duração no passado. Então, algo que já aconteceu, é imperfeito. Indica fatos que ocorreram durante um período no passado, isto é, que tiveram uma certa duração no passado. Pretérito mais que perfeito indica um evento que ocorreu antes de outro. A gente vai ver exemplos sobre isso. Futuro do presente indica um evento que vai acontecer. Então, futuro ainda não aconteceu, indica um evento que ainda vai acontecer. Por exemplo, uma programação de uma festa tua, que ainda vai acontecer. Futuro do presente, por quê? Você já programou, mas ainda não aconteceu. Futuro do pretérito indica um evento que pode acontecer ou poderia ter acontecido depois de algo no passado. Vamos lá, então. Verbos terminados em ão ou em an. A terminação ão é usada para verbos no futuro. Exemplo, isso aqui também a gente já viu lá na apostila. Mês que vem, meus amigos partirão para estudar em outro país. Então, partirão, eles ainda não foram, ainda vai acontecer. Terminação em an é usado para verbos no passado. Exemplo, ontem meus amigos partiram para estudar em outro país. Então, esse aqui ainda vai acontecer, terminados com ão. Terminados com an, olha lá, meus amigos partiram, já aconteceu. Meus amigos partiram, meus amigos partirão. Então, esse ainda não aconteceu. Partirão, esse já aconteceu. Partiram. Atividades. Opa, mais uma tirinha. Releia a tirinha a seguir. Mais uma tigela de bombas de chocolate açucaradas. A segunda tigela é sempre melhor. Enchendo de novo, ó. O prazer da minha primeira tigela é diminuído pela antecipação das próximas tigelas. E no fim da minha terceira tigela, eu geralmente fico enjoado. Talvez você não devesse usar leite achocolatado.
Eu tentei coca, mas as bolinhas subiram no meu nariz. Olha lá. Indique as formas verbais presentes no primeiro e no terceiro quadrinho. Então, o que eu tenho aí? Indique as formas verbais. O que eu tenho de verbo no primeiro quadrinho e depois no terceiro? O que eu tenho de verbo aí? Você vai anotar aqui. Então, no primeiro quadrinho, o que você tem de verbo? E no terceiro quadrinho, você vai dizer o que tem verbo. Qual é o trecho que é verbo? Qual que é a palavra? B de bola. Transcreva um verbo da tirinha que esteja no presente, né? Transcreva um verbo da tirinha que esteja no presente. Então, que verbo que eu tenho que esteja no presente? Você vai colocar aqui na B. C. Quais são as formas verbais do quarto quadro que estão no pretérito perfeito? Então, quais são as formas verbais que eu tenho de verbo no quarto quadrinho que estão no pretérito perfeito? O que é pretérito perfeito mesmo? Você vai voltar lá naquela página vermelha, que é aqui anterior, a 17, e vai olhar. D. Que forma verbal do terceiro quadro, agora é do terceiro, está no presente do indicativo? Então, qual a forma verbal, qual é o verbo do terceiro quadro que está no presente do indicativo? É isso que você vai responder aí. 2. Identifique os verbos das frases a seguir e indique o tempo e o modo verbal de cada um deles. Indique os verbos das frases a seguir, indique o tempo e o modo verbal de cada um deles. Então, você vai me dizer, que verbo que eu tenho aqui? Ó? Daniela quis mais sorvete. O que é verbo? E está em que tempo? Está no presente, no passado, no futuro? E que modo está? Você vai responder aqui. Isso na A, na B, na C, na D e na E. Eu e meus amigos faremos uma longa viagem. Quem que é o verbo aí? E está em que tempo? É só colocar. Todas as noites assistimos à televisão. Lembrando que verbo é a ação praticada pelo sujeito. Então, é a mesma coisa. Você vai descobrir qual é o verbo e vai me dizer qual é o tempo que ele está. Está no presente? Está no passado? Está no futuro? É no indicativo? É no superlativo? É no indicativo? É isso que você vai colocar. D. Mara não chora nunca. E aí, quem que é o verbo? Está em que tempo? Está no presente, passado, futuro? E. Nunca estudei tanto na minha vida. E aí, quem que é o verbo? E a mesma coisa, está no presente, passado, futuro? 3. Escolha a alternativa correta para preencher as lacunas com verbos no presente do indicativo. Então, o que fica melhor aqui? Eu sempre, aí você vai escolher um deles, enjoado. Mas tem que ser no presente do indicativo. Consulte a página anterior. Mesma coisa aqui. Você, qual dessas 4 se encaixa melhor aqui? Depois de descansar. Mesma coisa aqui. Nós, vai escolher uma delas, nossas refeições em casa. Lembrando que todas precisam estar no presente do indicativo. Então, com todas elas, ó, você vai fazer. Tá? Todas essas frases aqui. Ok? Vamos lá para a próxima. Nossa, tem bastante. Ó, então, até aqui embaixo. Ó, minha mãe. E aí? Presente do indicativo. Qual que é o termo que vai aqui, se encaixa aqui? Tigelas novas no supermercado. 4. Complete as lacunas a seguir, inserindo a terminação ão ou an. Lembrando que ão é futuro e an é presente. Passado, aliás, né? Passado. Vamos lá, adequadamente. Então, vocês irão preencher com ão ou com an. Esse trechinho aqui. Como é que ele vai ficar? 5. A frase a seguir está adequada? Justifique sua resposta. Olha lá. Ontem, ao ler o jornal da semana passada, o que vocês acharão das notícias lidas? Tá certo isso aí? Ontem, ao ler o jornal da semana passada, o que vocês acharam das notícias lidas? Você vai explicar para mim, tá certo isso aí?
O que deveria ter sido usado aí? 6. Releia atentamente o texto abaixo e depois responda a questão. Saúde. É incrível o que mais um copo d'água pode fazer em um organismo. Este é um item frequente nas listas de resoluções do ano novo. Beber mais água. Agora, uma investigação da Universidade de Illinois nos dá algumas razões de peso para fazer o esforço hercúleo de tomar mais um copo. Os pesquisadores descobriram que aumentar em 1% a proporção de água para água pura consumida. Sim, você leu bem. Reduz a quantidade de calorias, açúcar, sódio e colesterol ingeridos. As pessoas que acrescentaram mais 1 ou 2 copos de água à ingestão diária observaram que esses benefícios cresceram significativamente. Então, a respeito dos verbos destacados no texto, é correto o que se afirma em... tudo isso aqui são verbos, esses que estão em negrito, mais escurinhos. Então, você vai escolher uma alternativa correta aqui. Ok? E por enquanto só isso, a gente continua na próxima aula, tá bom? Então, beijo, tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.